A seguir, IIGD Irajá. Nós somos agradáveis a Deus, irmãos, em Cristo, ou seja, Jesus Cristo sempre obedeceu a Deus. Ele é quem dá as ordens. Quando você decidiu, quando nós decidimos nos submeter à palavra de Deus, a nossa prática da palavra, a nossa obediência, ela foi nos limpando. Por exemplo, qual é o ser humano no mundo que não é maldizente, irmãos? Vamos ser sinceros. A coisa não existe. Sempre alguém fala alguma coisa ruim de alguém. Fala mal. Qual é o ser humano no mundo que não é murmurador? Pensa. Só que quando nós encontramos a Jesus e começamos a dar ouvidos à sua palavra, Ele foi nos ensinando. E nós fomos aprendendo, porque a realidade. Eu chamo muita atenção, irmãos, dos membros da igreja, para a escola bíblica. Para dizer, vamos aprender. Coloque sua criança na escola bíblica infantil, para quê? Para ela aprender. Você viu Isaías. Tivemos o estudo da palavra de Deus. Isaías, quando foi chamado por Deus, a primeira coisa que ele reconheceu é: ai, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Trazendo aqui para os nossos dias, no populesco, Senhor, eu tenho uma boca suja. Qual é a pessoa que não fala besteira, irmãos? Quando se converte, começa a entender, faz alguns estudos da palavra de Deus, diz assim, meu Deus, como Deus repreende, como Deus alerta sobre a boca. Vou te dar um exemplo. Todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está aí uma parte das escrituras que diz, você fala o nome de Jesus está na sua boca, então se afaste da iniquidade. Ou seja, foge do pecado. Por quê? Porque o nome de Jesus está na sua boca, então não fale besteira. Olha só. Por que muitas vezes o Espírito Santo não confirma as palavras de alguns cristãos? Por que o Espírito Santo, que ele tem que confirmar, repreender uma enfermidade? Se o Espírito Santo não confirmar, a nossa palavra vai só a nossa palavra, não tem poder nenhum no mundo espiritual. Nós só temos poder em Cristo e o Espírito Santo nos confirmando. Ou seja, Deus dizendo, esse é meu filho, essa é minha filha. Pessoa que se lavou no sangue de Jesus. Pessoa que leva a palavra de Deus a sério, que respeita a palavra de Deus. Tá vendo? Olha a diferença de cristãos e cristãos. Quantos cristãos nós conhecemos, irmãos, que falam besteiras à vontade, que murmuram à vontade, que falam até impropérios, palavras pesadas, e depois ficam com o nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá, nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá, e você vê que não acontece nada. Por quê? Não tem respeito no mundo espiritual. Essas pessoas não respeitam a Jesus. No dia que você aceitou Jesus, Ele entrou no seu coração. Quando você fala o nome de Jesus, você está literalmente em ligação com o mundo espiritual. E nós já estamos em todo o tempo. Então, continuando aqui, no versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essa carta ela é muito forte, sabe por quê, irmãos? Essa epístola. Por que ela é tão forte? Porque o povo de Éfeso era um povo. Éfeso era uma cidade que tinha um porto. E poucas cidades tinham, obviamente. Então ela era uma cidade muito rica. Era uma cidade também turística, onde iam muitos turistas por causa de uma certa deusa que havia nessa cidade. Havia lá um templo a uma deusa chamada Diana, que o pessoal chamava de a rainha dos Efésios. E o povo de Éfeso era um povo muito assim, em grande maioria,
muito orgulhoso. Nossa cidade é uma cidade rica. Nós somos de Éfeso. Oh, você é cidadão de onde? Você sou de Éfeso. Ou seja, eu sou de uma cidade rica. Eu sou de uma cidade que tem poder, que tem status. Mas era adoração, havia adoração, uma imagem de escultura pequena. Imagem de escultura, Deus condenou. Deus proibiu. E ela era adorada. Adorada. Então, quando o apóstolo Paulo foi lá pregar, Paulo passou duras penas na cidade de Éfeso. Duras penas mesmo. Chegou a levar surras. Paulo foi extremamente rejeitado e criticado porque ele foi falar de Jesus Cristo, um único Deus. Pegaram Paulo de pau, arrebentaram com ele e ele continuou pregando. E muitos se salvaram, aceitaram a Jesus. Então, para que aquele povo entendesse bem que eles agora pertenciam só a Deus, a Jesus Cristo, vivo, ressurreto, Paulo rasgou o verbo, explicou tudo para eles. Como Paulo não ficou sediado em Éfeso, ele era do campo missionário, ou seja, ele visitava as cidades, pregava a palavra, levantava um povo e colocava um pastor ali. Era o ministério de Paulo. Então, Paulo escreveu essa carta para eles a fim de mostrar quem eles eram. Um povo salvo, lavado no sangue de Jesus, um povo comprado para Deus, um povo que tinha acesso ao céu, ainda aqui na terra, está aqui na terra, mas tem acesso ao céu, um povo que pode desfrutar das bênçãos de Deus, um povo que não precisa ficar preso a uma imagem de escultura. Foi isso que aconteceu. Então essa carta é muito rica, muito, muito rica. Aí continuando, aí nós paramos no 7. Aí eu vou ler o 7 de novo para a gente pegar o contexto do 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Bom, irmãos, sabedoria. Há pessoas que pensam que a sabedoria do mundo, dentro de determinadas áreas de que fazem parte, sabedoria científica, sabedoria tecnológica, sabedoria humana, ou seja, do homem natural, sabedoria cultural. Tem gente que acha que isso tudo é o máximo. Isso é importante para cá, que a pessoa tenha uma formação. E, aliás, quanto melhor ela se preparar, certamente Deus poderá fazê-la galgar mais altos degraus, isso não tenha dúvida. Mas se a pessoa ela tem tudo nessa vida, ela tem tudo aqui nesta vida terrena, e ela tem conhecimento espetacular das coisas terrenas, ou do mundo científico, do mundo tecnológico, mas ela não conhece Jesus, não conhece a palavra, no céu, essa pessoa não tem acesso. Ela não tem acesso, ela não tem o nome no livro da vida, ela não é conhecida dos anjos de Deus, não tem expressão no mundo espiritual, qualquer demônio pode acabar com aquela vida a qualquer momento. Então, não tem nada, meu irmão. E se partir para a eternidade, está perdido eternamente. Então veja o que Paulo está dizendo, para dizer, olha, vocês precisam de sabedoria, sabedoria de Deus, porque da terra eles tinham dentro, cada um dentro da sua área, e precisavam de prudência. Às vezes a pessoa, irmãos, ela quer ganhar um parente para Jesus. Vou te contar um caso. Eu recebi uma senhora, muitos anos atrás, que se converteu conosco. E ela ficou tão maravilhada com a palavra de Deus, que ela queria que toda a família se convertesse num piscar de olhos. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que aconteceu? Ela era de servir aos espíritos. E quando ela começou a entender a palavra de Deus,
Primeira coisa que aconteceu, ela foi curada. Ela tinha uma alergia lá, respiratória, umas coisas assim, que ela passava muito mal, e ela ficou curada. Ficou curada. Ficou maravilhada. Ela queria que toda a família se convertesse assim. E aí ela vai até um cunhado que estava doente. E esse cunhado, ele está em cima da cama, na cama dele, e atrás tem uma prateleira que era toda cheia de imagens de escultura. E tinha uma imagem que ele era a 4ª geração que recebia por herança. Vai dizer, ó, há 4 gerações atrás, alguém recebeu de presente, foi passando para o filho, para a filha, para o filho e chegou até ele. Você imagina o coração dele naquela imagem. Você pode imaginar? Aí esse cunhado, ele está piorando, está muito doente, está piorando. Bom, quando ele recebeu lá o diagnóstico que a doença era degenerativa, que ele não sairia mais da cama, essa senhora virou-se para ele: a culpa é dessas imagens. Essa aí então, que tá você agarrado demais com ela, não sei o que, não sei o que. Olha o que ela fez, olha que loucura. Ele pega no sono, ela pega a tal da imagem, enrola, enrola, enrola. Sabe o que ela fez? Levou lá para a igreja e botou num canto lá. Falou com uma obreira, a obreira não está sabendo de nada, não se ligou em nada, não entende nada. Não está sabendo. Essa falou, essa coisa aí que é do meu parente, mas a gente não quer isso e tal. Então vai escutando. E a obreira não me falou nada. Quando eu cheguei, coisa de 5 minutos, vem uma senhora, vem uma moça esbaforida, toda. Cadê a pastora dessa igreja? Cadê a pastora dessa igreja? Ela veio, eu falei, sou eu, senhora, o que está acontecendo? A imagem do meu tio está aqui, a imagem do meu tio está aqui. Eu falei, imagem? Eu falei, para, minha senhora. Calma, calma, senta aí e explica o que está acontecendo, que eu não estou entendendo nada. A imagem é do meu tio. É um velhinho, bem velhinho, que meu tio é apaixonado por ele. Pelo velhinho, meu tio é apaixonado pelo velhinho. Caramba, isso tem 20 e tantos anos. Naquela época, então, ouvi falar de um homem apaixonado por outro homem, um negócio esquisito. E meu tio é apaixonado pelo velhinho. E eu tô atônita, eu não tô entendendo nada. Tô quase botando a mão na cabeça dela, expulsando o capeta da confusão. Mas eu tô me segurando. Mas ele tá aqui, que a minha tia trouxe. Eu apertei com ela, eu pressionei ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a obreira não tava. Ah, meu pai. Eu falei, Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu falei, senhora, vamos fazer o seguinte. A senhora diz que é o quê? Ele é desse tamanho, é um velhinho desse tamanho. Tá bem, vem, procura. Se a senhora achar, vamos ver se está aqui. E eu certíssima que não estava. Quando eu chego perto de uma salinha que tinha um bercinhozinho só, pequenininho, um lugarzinho pequenininho, onde ficavam as crianças, que eram lá num prédiozinho pequenininho, lá na Piedade, na verdade, no Encantado, tem um embrulhozinho, cheio de jornal. Eu falei, ai meu Deus, ela pega aquilo, arranca aquela papelada toda, tá vendo, com o dedo no meu rosto. Tá vendo? Vocês ficam fazendo a cabeça das pessoas. Tereré, tereré, tereré. Mas berrou, xingou. Ai, meu Deus. Eu falei, Jesus, eu falei, senhora, não estou sabendo de nada. Senhora, eu estava evangelizando. Ficava a Marlene e eu saía para evangelizar. Eu ficava, ela saía para evangelizar. Só que ela não deu atenção, que a mulher botou lá. Foi um caos. Mas gritava, xingava, batia o pé. Eu falei, senhora, calma, eu não estou sabendo de nada. Vocês crentes, vocês não sei o que, tal. Ainda houve um episódio que eu não falei para você, que quando ela falou, é um pretinho e ele está aqui. Eu falei, se aparecer aqui eu expulso em nome de Jesus. E eu não sabia que estava lá. Foi um caos. Tentei de todo jeito pregar para ela, não quis ouvir de jeito nenhum. Saiu com aquilo agarrada, batendo o pé.
Levou para o tio, 15 dias depois o tio estava sendo sepultado. Aí eu chamei essa senhora, eu falei, senhora, vem cá, vamos conversar. A senhora fez isso. Primeiro, tudo errado. A senhora não tinha o direito, primeiro, não era seu, era do seu tio. Segundo, a senhora não pregou a palavra para ele. A senhora tinha que pregar para ele o amor de Cristo, a salvação, a cura. E não atacar aquilo que ele cria. Não adiantou, a senhora tirou da prateleira e ele não tirou de dentro do coração. Adiantou? Agora a senhora criou um problema muito maior. Por quê? Agora a senhora levantou a ira e o ódio da sua sobrinha. Ou da sobrinha dele. Sobrinha dele. É meu cunhado. Falei, a senhora levantou a ira da sobrinha, do seu cunhado. E agora vai ser muito mais difícil a senhora pregar para ela. Se a senhora tivesse nos passado o caso, teríamos levado esse seu cunhado a Cristo. Se ele tivesse aceitado Jesus, de repente uma fé para ser curado, todo mundo ia ver a cura, o poder de Deus. Eu falei, sabe o que a senhora fez? Quando a senhora fez isso, tirou a imagem da senhora, não foi prudente. A senhora lançou mão de uma coisa que não era sua. Isso não é prudência. Realidade. Eu tinha que alertar, porque se ela fez com ele, ia fazer com outras pessoas também. Então, irmãos, sabedoria e prudência são dois grandes frutos de poder na vida de um cristão. Às vezes a pessoa não busca a sabedoria de Deus, irmãos, ela não sabe lidar com um patrão que é carrasco. E ela pode ganhá-lo para Jesus. Deus pode criar uma situação para fazer aquele cristão ficar em vantagem diante daquele patrão, no coração dele. Você vê o José do Egito. José foi vendido como escravo, foi vendido pelos irmãos, foi jogado fora pelos irmãos, vendido, né? As 30 moedas, a figura do que Judas pagou por Jesus. Levaram o José para o mercado de escravos do Egito. José foi vendido no Egito. Foi parar na casa do Potifar, que era o primeiro-ministro do Egito. José era escravo, terminou como mordomo da casa. O diabo entrou, usou a mulher do Potifar com uma mentira violenta, violentíssima, dizendo que ele tentou violentá-la. Mentira, foi o contrário, ela que queria violentá-lo. Ele tinha 17 anos quando entrou na casa dela, quando foi vendido pelos irmãos, ela era pedófila. Vai dizer para mim que não era. A Bíblia não diz a idade que ela tinha, mas ele, quando ele foi tirado de casa, ele tinha 17 anos. O que aconteceu? Potifar, com ódio, manda jogá-lo dentro de uma prisão, um calabouço. Lá vai ele para a prisão. Chegando lá, o Espírito de Deus está com ele, ele é inocente, leva uma vida santa. Não foi por falta de prudência, foi por uma cilada que o diabo armou com uma mulher. E o José vai parar dentro de um presídio, lá no domínio do faraó. E o que aconteceu? Lá na sinceridade dele com Deus, que ele continua orando, continua fiel a Deus, continua em santidade, coração limpo, não teve ódio de ninguém no meio de tudo isso. Ele direcionava bem as guerras dele. O que aconteceu? Deus deu a ele as revelações dos sonhos. Naquele tempo não tinha uma Bíblia para ele explicar a palavra para quem pedisse. Os presos que tinham sonhos iam conversar com ele e Deus dava a ele o esclarecimento, o discernimento, como se ele estivesse abrindo a Bíblia para as pessoas, para explicar o que estava acontecendo. Potifar tem um sonho, o faraó teve um sonho tenebroso, sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Deus deu ao José o discernimento daquilo. José
o faraó manda chamar o José, porque alguém diz para ele, o faraó está perturbado. Aí alguém pergunta, o que é, meu senhor? O que o senhor está assim, tal? Tive um sonho muito perturbador, e contou o sonho, e chamaram todos que podiam ajudar, chamaram lá os magos do Egito, chamaram lá os sábios, chamaram os astrólogos, chamaram tudo. E ninguém conseguiu esclarecer. E aí alguém chegou e disse, olha, tem um moço lá no presídio que parece que ele é inocente lá, porque ele tem umas revelações do céu, ele tem umas visões do céu que a coisa é certa. Pode-se dizer que o José era a Bíblia em pessoa. O que aconteceu? O faraó mandou chamá-lo. Quando ele chega diante do faraó, meu senhor, e tal, o que está acontecendo? Não, eu tive um sonho perturbador, assim. O José vai, pelo Espírito de Deus, diz, olha, nós vamos ter 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. O Egito vai ser a terra mais farta que vai existir no planeta. Vai ter fartura, vai ter colheita à vontade, pode plantar que vai colher, mas depois irão 7 anos de fome. Aí o José ainda disse, por que não aproveitar os 7 anos de fartura e construir bastante celeiros, e vamos armazenando tudo. Quando chegar os 7 anos de fome, o mundo inteiro vai estar com fome, o senhor vai estar aí cheio de comida para vender, para dar para todo mundo, para vender para todo mundo. O faraó ficou maravilhado com aquilo e disse, meu Deus, eu tenho que botar o meu reino na mão dele. Disse, olha, você só não vai ocupar minha cadeira, mas vai ser meu braço direito, você vai ser o governador aqui. Uma palavra sua todo mundo tem que cumprir. Pegou o José, botou em cima do carro dele e saiu espalhando lá em todo o reino do Egito e disse, ó, esse aqui, se fosse hoje, seria o primeiro-ministro, né? Esse aqui é o meu primeiro-ministro, esse aqui, ó, uma palavra dele vocês têm que obedecer. E terminou José como governador do Egito, porque ele teve sabedoria e prudência. Ele teve sabedoria e prudência. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.